Estudos culturais africanos e indígenas na educação básica. Descolonização curricular. A comunicação problematiza a formação de professores para o enfrentamento das relações étnico-raciais nas escolas, uma vez que descolonizar as ideologias presentes em materiais didáticos consiste promover alterações curriculares significativas na educação brasileira neste século XXI. Como metodologia de pesquisa, fundamentou-se em pesquisas publicadas sobre as matrizes culturais e africanas no Brasil, que ganharam novos contornos na educação básica, a partir das leis número 10.639, publicada em 2003, e 11.645, publicada em 2008, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passando a vigorar a crescida dos artigos 26A e 79B. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Artigo 79b. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A Lei número 11.645, de 10 de março de 2008, apresenta
uma nova redação ampliando no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de estudos sobre a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme o artigo a seguir especificado. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas condições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. A partir dessas normas legais, o ensino de história da cultura afro-brasileira e das populações indígenas passou a vigorar nos currículos escolares. A produção intelectual sobre o tema reflete, porém de modo tímido, nas práticas pedagógicas, nas orientações curriculares e na formação de professores. A não implementação desses marcos legislativos nas instituições escolares reforça um currículo ainda eurocêntrico que não contempla a diversidade étnico-cultural brasileira na sala de aula. A valorização de um currículo eurocêntrico na história da educação brasileira sempre privilegiou a cultura dos brancos em detrimento das demais culturas étnicas, na composição do currículo
e nas atividades do cotidiano escolar. As culturas não pertencentes aos grupos de etnia branca foram relegadas a uma inferioridade imposta no interior da escola. Estudantes pertencentes a etnias oprimidas foram submetidos ao fracasso escolar, explicado por teorias fundamentadas em características biológicas que apontavam uma suposta inferioridade genética relacionada à raça. Enquanto considerações finais, esta comunicação enfatiza a importância da formação inicial e contínua do docente a uma educação reflexiva, fundamentada no processo de humanização, coadunado com a diversidade multicultural da sociedade brasileira. A aprendizagem se realiza por meio de um processo dinâmico que compreende a reelaboração do saber aprendido em contraste com as experiências do cotidiano. Desmontar a ideologia que desumaniza pode contribuir para o processo de reconstrução da identidade étnico-racial no contexto educacional. O processo de descolonização curricular ocorre não somente pela inclusão de conteúdos referentes à história da África e dos africanos, assim como dos indígenas, à formação do povo brasileiro, e nem por se tornarem apenas temas a serem desenvolvidos em datas específicas e esporádicas. O imprescindível é refletir sobre a importância do reconhecimento de que nossa cultura e formação social tem uma dimensão multicultural e, portanto, práticas de combate ao racismo necessitam ser incluídas no processo ensino-aprendizagem no contexto escolar da educação básica. Normas legais e pesquisas sobre temas relacionados ao multiculturalismo e educação, indicadas nas referências que encerram esta comunicação, têm sido abordados os temas desde a década de 1990, no século XX, ampliando-se no século XXI, sobre a diversidade cultural e enfrentamento dos desafios ao preconceito racial, com ênfase na identidade
como categoria central para se propor uma educação que valorize a pluralidade no contexto escolar, nos currículos e nos projetos pedagógicos das escolas, assim como a formação de docentes, a valorização na composição de diferentes segmentos sociais do povo brasileiro, com ênfase nas identidades culturais.